Bora dar início a mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. Eu sou Elisa Marcelino, se vocês não me conhecem, e hoje a gente vai trabalhar um tema muito especial, onde a gente vai falar sobre um pouquinho, nessa uma hora mais ou menos, sobre os erros e acertos com as Yoni Eggs, os cristais intravaginais, ao longo de uma década, né, de trabalho pessoal, de acompanhamento de mulheres, né, para reconectar com o corpo, com prazer, com essa sexualidade mais potente, mais profunda, autêntica e que é desenvolvida para pessoas com útero e vulva, porque não, o nosso corpo em nada é inferior com uma pessoa de pênis, com um pênis que nasceu, e na verdade a gente recebeu muito pouca informação. O nosso corpo é extremamente sensível e com uma capacidade multiorgásmica incrível e que muitas vezes fica adormecido porque a gente não tem contato com a nossa pelvis, com a nossa yoni e da forma como a gente acessa. Sem culpa, sem medo, né, e com tanta introjeção do que tem que ser, deve ser, e que muitas vezes mais desconecta do nosso corpo, mais culpa gera do que necessariamente conexão, potência e entrega. E aqui é muito legal estar falando para vocês que alguns termos bem importantes, mas antes eu preciso perguntar para vocês como é que está o som e a imagem para a gente dar início, né? Então quem estiver aqui online, por favor, me dá um toque para a gente saber como pode conduzir da melhor maneira possível para vocês. Alguns termos que eu acho que é super importante estar falando para vocês. Quando eu falo Yoni, eu estou me referindo à nossa vulva, o nosso canal, a nossa útera e o nosso cérvix, né? De uma forma diferente daquilo que a gente aprendeu. Normalmente, quando a gente pensa, né, na nossa vagina, na nossa vulva, a gente recebe tanta introjeção, né, de que ela não é simétrica, que ela é feia, que ela é suja e tantos tabus em torno dela. E quando a gente vem falando Yoni, é um termo do hinduísmo e também da tradição tântrica, né? Onde a gente vai percebendo como um espaço de poder, de prazer, de criação da vida. Literalmente, é por ela que a gente toma vida e também pare a vida, né? E aqui eu tô vendo que a luz de Iabá, adorei o nome, tá tudo certo aqui, então o som e a imagem. E quando eu falo Yoni Egg, o que isso significa? São esses ovos, né, de cristal que a gente introduz dentro do canal e que ela fica ali dentro, né, no finalzinho da nossa vagina, próximo do nosso cérvix, e que ela não vai ajudar apenas para a gente fortalecer o assoalho pélvico, mas também despertar essa região, despertar essa sensibilidade, aumentar a lubrificação, despertar essa consciência da nossa mente baixar para o nosso corpo e ter uma resposta do corpo, da Yoni, do cérvix para nosso cérebro, que muitas vezes está desconectado porque a gente nunca toca, porque nunca nos falam, nunca a gente entra em acesso com ela de uma forma consciente, respeitosa e amorosa. Normalmente, mais pessoas adentram essa região do que nós mesmos através da penetração. E quando a gente vem introduzindo esses cristais, eles vão despertando essa região. Primeiro, liberando muito dos bloqueios emocionais, energéticos e físicos dessa região. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês como que essa região armazena tanta informação, não só num sentido tão holístico, tão, né, distante, mas também na questão física, de trauma, de experiências de dor e como o nosso corpo armazena informação, levando a gente então à insensibilidade, ao controle, ao vaginismo, né, à perda da libido e tantas outras questões que a Yoni Egg ela vai estar nos ajudando, né, a recuperar, a liberar e despertar esse prazer profundo. E para mim, né, falar sobre as Yoni Eggs e ter a oportunidade de estar falando sobre erros e acertos é falar da minha jornada, né, pessoal e acompanhando outras mulheres ao longo de mais de uma década de experiências, muitos erros, muitos acertos que me permitiram desenvolver um olhar muito específico, não somente de introduzir e esperar que a magia aconteça, usar uma vez, esperar que desperte a libido, os orgasmos potentes, mas esse processo de reconexão e também de autocura. Não porque exista algo de errado com o nosso corpo, mas é porque a gente nunca desenvolveu uma relação saudável com ele, amorosa com ele, especialmente com essa região, né? Eu, pessoalmente, gosto muito, muito, muito de citar a Naomi Wolf, eu acho que é assim que fala o nome dela, e ela tem um livro muito interessante onde ela fala sobre a biografia da vagina. E lá ela faz um levantamento histórico, né, principalmente nos primeiros capítulos, onde ela vai falando sobre a quantidade de tabu,
de medo que foi instaurado principalmente pela tradição, né, religiosa judaico-cristã, onde tudo aquilo que se refere ao feminino, ao corpo, à nossa sexualidade, ao prazer, é visto como feio, sujo, nojento, portal do inferno, né? Tem uma passagem bíblica do Santo Agostinho onde ele faz essa referência e principalmente, né, essa ideia de que é uma região intocável, que o nosso corpo só serve para reprodução e reforçando a inferioridade dos nossos corpos. E ao mesmo tempo ela também faz um levantamento muito incrível histórico, principalmente das tradições matrilineares que veio antes do patriarcado, antes da ascensão dessas religiões, onde ela vem falando sobre a conexão, né, da mulher com o corpo e principalmente essa referência onde o primeiro Deus não foi um homem, e sim uma mulher. Então, essa questão de encontrar esse espaço mais de integração da sexualidade como parte também, né, do caminho de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, essa ciclicidade, esse prazer no sexo e na vida, essa força que nos move a tantas realizações e principalmente esse encontro com quem a gente é. Que sim, quando a gente desperta essa força, a gente aumenta a nossa vitalidade, a gente desperta uma força de segurança, de confiança no nosso corpo, e principalmente a gente vai desenvolvendo a liberação da nossa voz, a liberação dos nossos nãos, a liberação dessa expressão do prazer que é tão genuína nossa, mas que ficou castrado, ficou podado muito em meio ao julgamento, ao que deve ser, tem que ser. Então, é muito interessante, super recomendo para vocês esse livro, né? E a gente começar a despertar. Eu também trouxe aqui um material muito, muito bacana, principalmente para vocês entenderem visualmente, né, muito de como a nossa anatomia multiorgástica funciona e como que também a gente pode utilizar esses cristais para expandir, né? Então não ficar somente preso e não que haja algo de errado, vamos deixar isso claro, né, do prazer finito, de poucos segundos e intenso, eles são maravilhosos, mas que existem outros caminhos também de prazer no nosso corpo, de expansão, de sustentação, de mais vida, de mais força dentro do nosso corpo e que a gente nunca aprendeu. Mesmo com a educação sexual, que é bem pobre, principalmente na nossa sociedade, onde nem nos trazem a consciência do prazer, e sim somente da prevenção, de que há algo de errado, e de uma forma bem pobre, inclusive, sobre o nosso ciclo menstrual e de como não engravidar. E ainda assim, é bem falha. Né? Então, para quem está aqui, eu gostaria de saber quem que usa aqui as Yoni Eggs, se já ouviram falar sobre, para a gente começar, então, falar mais sobre, né? Então, para mim, eu gosto muito de recapitular para vocês que o caminho com as Yoni Eggs, né, foi um caminho onde, para mim, houve um divisor de águas, principalmente porque eu, há 10, 15 anos atrás, nos meus 20 anos, sempre achava muito que eu era a pessoa mais bem resolvida sexualmente. Só que, pasmem, eu não era. E muito desse bem resolvida vinha muito da performance, do que as pessoas me esperavam, um comportamento sensual, sexual, onde o caminho era sempre dar espaço para o prazer para o outro, para ser mais desejada e de uma forma bem consciente, ser amada, aceita, né? E conectar com o outro. Só que nesse caminho eu ia percebendo muito da minha frustração, muito da minha raiva, muito dessa desconexão e muitas vezes a dificuldade de tocar sem culpa, a pressa, a ansiedade, o desconhecimento do meu corpo, inclusive essa percepção de que eu só sinto prazer então no clitóris e que qualquer outra região adentro do canal, né, o cérvix, o útero, o próprio prazer com a penetração, a área G, esses orgasmos de corpo inteiro era algo muito distante ou impossível. Só que era falta de informação. E para mim uma parte importantíssima desse trabalho é trazer informação relevante para vocês, porque quando a gente começa então a ouvir o relato de outras pessoas, mas também trazer informações no concreto, a gente vai desbloqueando, virando algumas chaves internas para entender que também é possível no nosso corpo. E quando a gente começa então a ouvir sensações, descrições, é muito mais fácil inclusive a gente perceber que existe um canal dentro da gente que talvez a gente já tenha sentido um princípio, só que como não sabia o que era, como era, por que era, né, a gente nunca se permitiu vivenciar. Nunca deu expansão para que essa força fluísse mais dentro do nosso corpo. Então, nesse período em que eu encontrei a Yoni Egg, eu já estava então buscando trauma, sexualidade, né, principalmente em meios de desafios nos relacionamentos amorosos, uma dificuldade com a própria sexualidade, sentia prazer no clitóris, mas era difícil se entregar.
queria vivenciar algo mais profundo, mas havia sempre um não pode e um medo do julgamento do outro. E quando as Yoni Eggs adentraram a minha vida, para mim foi um romper uma barreira. Por quê? Porque a princípio eu nem conseguia introduzir o canal. Dentro do canal esse ovinho. Falei assim, Elisa, mas é só empurrar, você já não era virgem há muito tempo. Então, menina, vou explicar para vocês, né? Principalmente a minha dificuldade pessoal, naquele momento em que foi ensinado como introduzir, era que a gente evitasse empurrar a boca abaixo. Porque se o teu corpo não está aberto, receptivo, lubrificado, nosso corpo leva um tempo para expandir dentro do canal, despertar essa sensibilidade. E muitas vezes a gente quer empurrar no seco, assim como muitas vezes na penetração, não é? Na penetração, muitas vezes nessa ânsia, parece que ali já está aberto, disponível, e muitas vezes a gente permite que as pessoas adentrem o nosso corpo, só que ele não está totalmente sensível. Às vezes a gente nem chega a tocar direito, a gente quer que desperte um imenso prazer, só que essa região está desconectada. Tô vendo aqui super fã. Cristina maravilhosa, a Lu falando que ficou legal de vermelho. Muito bom. Então, muitas vezes a gente não tem essa percepção. E quando, então, eu aprendi que precisava, então, despertar essa vulva, essa yoni, né, com pequenas pulsações, né, eu fui percebendo que, por mais que eu tivesse dançado por mais de uma década e tivesse muita consciência corporal, quando dizia respeito lá embaixo, eu sabia muito bem contrair, mas eu não sabia receber de fato. E essa foi uma grande virada de chave, porque então naquele processo de tentar introduzir, esse cristal não entrava. E eu ficava ansiosa, me comparando com outras mulheres, e essa ansiedade, né, muito falatório aqui dentro, não está vendo, nem para isso você serve, um cristal não entra. E nesse processo em que eu me permiti sentir, e sentir também esse corpo que muitas vezes carregava muito atravessamento, muito não, muito medo, muita vergonha e culpa por ser diferente, ou acreditar que era diferente, que havia algo de errado dentro de mim, por isso que não funcionava como outras pessoas, eu entrei num processo de liberação de um choro profundo que não era só uma questão de se introduz ou não o cristal dentro do corpo, mas um processo de tanta coisa que estava armazenado ali dentro desse canal, dessa pelvis, que ao liberar, de repente, esse ovo adentrou. E isso para mim me levou a uma série de questionamentos super importantes sobre, tá, Elisa, se você faz isso com você mesma, essa pressão de estar no ritmo do outro, será que você respeita o próprio ritmo? Será que você permite que as outras pessoas respeitem ou fale sobre que não é o seu tempo? Você permite que as pessoas adentrem sem estar totalmente receptiva ou só a sua mente? É um sim, mas o teu corpo ainda não está totalmente preparado. E que foi desenvolvendo, inclusive, então, né, as práticas ao longo de uma década da arte da penetração, que é a arte, então, da gente adentrar esse corpo e despertar essa sensibilidade, entendendo os tempos, os ritmos, como que esse corpo funciona para receber. E isso transforma totalmente, porque então, se a gente não respeita esse corpo, essa vagina, se a gente é atravessado antes do ritmo, seguindo o ritmo do outro, porque de alguma forma a gente aprendeu que o nosso tempo e ritmo é igual das pessoas com pênis. E se de certa forma o nosso corpo não responde, há algo de errado com ele. E pelo contrário, ele tem um tempo e um ritmo que às vezes pode demorar um pouco mais de tempo. E, no entanto, contudo, todavia, ele tem uma sensibilidade multi-orgásmica muito mais potente que o dos homens, ou pessoas com pênis. E essa virada de chave, então, foi permitindo despertar, então, essa sensibilidade no cérvix, na penetração, outras regiões, como as mamas, a pele, e abrindo esse canal, que é o corpo, de expandir essa força sexual, que pode, sim, estar aqui na nossa Yoni, né? Então, lembrando que a Yoni, né? Mas também aprender a subir essa energia e a sentir todo o nosso corpo vibrar, essa força fluir. Então, o meu primeiro erro e acerto foi essa percepção e essa virada de chave que eu vejo que muitas pessoas ainda não respeitam a si mesmas nesse processo de introdução. Porque gera mais ansiedade, porque, ai meu Deus, não está introduzindo, não está entrando. E, na verdade, o teu corpo está te ensinando algo extremamente potente e poderoso, que é respeita teu ritmo. Aqui, se ele não está aberto ainda, é porque ainda é um não. Mas daqui a pouco, com o estímulo certo, com o cuidado certo e essa consciência, se quer ou não receber, porque nem sempre a gente deseja ser penetrado, às vezes a gente deseja ser acariciado, estimulado o clitóris, outras regiões.
e não quer ser penetrada e tá tudo bem. Só que a nossa sexualidade ela é muito voltada para o falocentrismo, né? E a gente está desconectada desse corpo, então a gente silencia, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente reprime. E isso é extremamente doloroso. Para mim, então, essa introdução das Yoni Eggs permitiu, então, despertar muito essa consciência de que antes de falar de prazer, a nossa vagina ela fala sobre os nossos limites, sobre os nãos negligenciados e os nossos sims que vêm desse espaço de segurança e poder na recuperação com o nosso corpo. Para despertar essa potência sexual que a gente tanto almeja, antes é necessário sim despertar essa potência emocional. E não que a gente precise transar somente com quem a gente ama, também pode e é maravilhoso essa conexão, e que a gente pode sim ter com qualquer outra pessoa se assim a gente desejar. Só que isso nunca pode vir de um espaço de desconexão interna, onde o outro é mais importante do que você. E para mim isso é muito forte, porque vem um outro ensinamento. A gente aprende muito, né? Que cultivar esse autoprazer, esse autocuidado, os nossos tempos e ritmos, muitas vezes é egoísmo. E gera uma certa vergonha e uma certa culpa, que vai reforçando dentro do nosso corpo. E na verdade, cultivar esse prazer em nada é egoísta. Porque ele está falando sobre o seu tempo e ritmo para poder se conectar com mais profundidade ao outro. E quando a gente começa, então, a tocar esse corpo, explorar, usar os cristais, de uma forma amorosa, percebendo o nosso corpo, algo muito fantástico acontece, porque a mudança do nosso comportamento vai ajudando a gente a liberar muito dessas culpas, vergonhas e essa concepção de que o nosso corpo é errado, é sujo, é feio, e a gente vai trazendo mais amorosidade para isso e ele vai liberando. Porque se o nosso corpo sente medo, insegurança, culpa, a sua vagina ela vai fechar, ela vai se proteger. E da mesma maneira, muitas vezes, até mesmo se desconectar, anestesiar e perder toda a sensibilidade. Ou então ela se fecha com muita armadura para te proteger, ou então ela perde as suas armaduras e não sente mais nada, o que também é perigoso. Porque então a gente acredita que precisa de mais força, mais intensidade, e ali a gente só está machucando. Então, introduzir esse cristal, ele pode ser muito além apenas de uma única vez e todas as maravilhas se despertarem, mas sim um processo de liberação de coisas muito profundas que estão guardadas na nossa vagina, na nossa pelvis e no nosso corpo, e recuperar esse espaço. E é exatamente por isso que, então, quando a gente vai recuperando esse espaço, se sentindo mais segura, soltando essa quantidade de estresse, essa quantidade de julgamento, sobrecarga, né, que gasta muito da nossa vitalidade, gasta muito da nossa força sexual, a gente vai se percebendo mais vital, com mais cheio de vida, mais desejo e esse despertar. Só que outro erro que as pessoas cometem, que eu percebo muito, é que a gente acha que então introduziu uma única vez e tudo começa a se resolver e que já é para ter libido nas alturas, assim como o orgasmo, o melhor orgasmo da vida. Só que vamos parar para pensar? Se a gente continua, então, nessa mentalidade que as coisas, da mesma forma como a gente passou anos e anos e anos se desconectando do corpo, às vezes não é uma única vez que tudo vai acontecer numa tacada só, mas no processo e nessa reconexão. E às vezes você pode sim fazer tratamentos de 21 dias, 3 meses, mas você também pode começar utilizando de 2 a 3 vezes por semana, aprendendo a utilizar, mas de uma forma consciente e com práticas. E isso é muito, muito bacana, por quê? Tá fazendo sentido para vocês? Porque eu gosto muito e foi uma das grandes viradas de chave, né, com as minhas mentoras, terapeutas, né, e também nas minhas especializações de trauma em forma, de sexualidade uterina, de tantra, em que uma percepção de que a gente precisa às vezes treinar o corpo a se reconectar. Da mesma forma que para a gente ficar malhada, com bumbum na nuca, a gente vai na academia 2, 3 vezes da semana e a gente começa a perceber aos poucos a mudança da própria musculatura. A gente percebe que até mesmo a liberação dos hormônios, a gente está mais forte, mais firme fisicamente, mas a gente tem muito mais endorfina, mais ocitocina dentro do corpo e a gente se sente melhor dentro dele. E a mesma forma quando a gente começa então a trabalhar essa reconexão com o nosso prazer.
Se a gente só pensa na sexualidade, no prazer, no orgasmo, no momento em que a gente está ali, no auto-toque, na masturbação, ou então frente a outra pessoa, o nosso corpo ele não vai se conectar automaticamente, despertar toda essa potência do dia para o outro. Na verdade, é um processo onde a gente vai reconectando ele para despertar. E para mim, uma grande virada de chave foi quando eu recebi um conselho da minha mestra, onde eu perguntava, mas por que meu corpo não está respondendo, caramba? Porque eu sou ansiosa, queria resultados, e isso é incrível, a gente quer e a gente merece sentir todo esse prazer. E ela me perguntou, tá, Elisa, mas você faz quantas vezes por semana essas práticas? E eu falei assim, de vez em nunca, né, uma vez ou outra, e eu já queria todo o resultado. E pode às vezes acontecer o resultado, mas não era o meu caso, e não é o caso de muitas mulheres que eu acompanho ao longo dessa década. E ela me introduziu um conceito que é muito, muito poderoso, que são os rituais de alto prazer. Que não significa que você precisa se masturbar sempre, que você precisa tocar ione se você não está sentindo vontade, ou que você tem que se forçar a introduzir um cristal. Pode, se você desejar, mas que você fazer pequenas práticas, de às vezes 10, 15 minutos, de voltar para o corpo, movimentar ele, movimentar a sua pelvis, porque só o fato de você circular ela, mover para frente e para trás, de uma forma consciente, com a respiração e a vocalização, você vai abrindo essa consciência, essa reconexão do seu cérebro com a sua vagina, com a sua vulva, trazendo mais irrigação de sangue e permitindo que ela desperte. Liberando, inclusive, porque quando a gente começa a mover o nosso corpo de uma forma consciente, a gente vai liberando muito da energia reprimida de experiências de dor que a gente já viveu. E quando eu falo isso, eu venho falando tanto de traumas grandes, né, como por exemplo, um assalto, um abuso, né, e que gera uma informação no nosso corpo, onde mantém a gente em estado de alerta, e se a gente parar para pensar, quando você sente medo, o seu corpo se tensiona, algo se tensiona ali e a energia fica reprimida. Principalmente na sua pelvis, na sua vagina, são regiões que armazenam muito dessas memórias nas fáscias musculares. E a nossa vagina, ela responde muito às nossas emoções. Se você sente medo, se você sente raiva, ela vai se fechando. Da mesma maneira que você sente relaxada, prazer, ela vai despertando, abrindo e sensibilizando. Mas se toda vez que eu toco ela é sempre nessa poda, com medo de que alguém descubra ou que tem algo de errado, o seu corpo automaticamente se fecha. E também não é só os grandes T's, mas também os pequenos T's, pequenos traumas que muitas vezes a gente não dá visibilidade, porque é como se fossem pequenas coisinhas que vão acontecendo ao longo do tempo, mas que vão gerando uma informação muito forte. E muitas vezes essa sensação de que não recebi o suficiente, foi rápido demais, forte demais, e que a gente é normalizado na nossa sociedade. Seja as falas de que tem algo de errado, que você é burra, que você é feia, que você não é mulher o suficiente, seja outras introjeções ainda mais pesadas do que essa, seja a forma como inclusive a gente aprendeu que a sexualidade, né, na força, na pressa, né, e que vai guardando uma informação física, mas também aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, os impactos que vão deixando aqui. Não só no nível da sexualidade, mas em todos os aspectos da nossa vida, em que basicamente, né, as nossas fáscias, o nosso músculo da alma, pessoas, né, que liga a nossa coluna com a nossa pelvis, ele se enrijece, ele se contrai, se mantendo em estado de alerta. E o relaxamento, essa liberação dessas regiões, da sua vagina, do seu cérvix e da sua pelvis, vai permitir não só um despertar a sua força sexual, mas também para que ela libere, que ela se expanda. E isso é fantástico, não é? Então, quando a gente pensa em rituais de alto prazer, rituais também onde a gente se permite fazer esses movimentos, se a gente sente vontade, massagear as nossas mamas, massagear a nossa ione, lembrando que a sua ione é a sua vulva, né, de uma forma consciente. Sim, se você desejar buscar o orgasmo, tá tudo bem, mas também trazendo essa consciência de tocar e perceber como ela se encontra. E isso é fantástico. Para mim, pessoalmente, né, então, criando esse hábito, 10, 15 minutos, eu vi pessoalmente meu corpo se transformar e responder de uma outra maneira. O que antes ia para o autotoque ou na relação com o outro, numa certa pressa, ansiedade, muito medo do julgamento, eu fui descobrindo como realmente meu corpo funciona e como
ele despertava, como que ele precisava de mais tempo, o que ele realmente gostava, não o que a minha cabeça gostava, que era baseado então nas referências do que eu aprendi com os meus parceiros até então, ou então nos filmes adultos. E entender como que esse corpo gosta de verdade. E qual que é o ritmo, qual que é a textura, como que ele reage. Será que todo dia a Elisa queria ser tocada por ela mesma? Ou então ela precisava de outras coisas que eram mais importantes naquele momento. Né? Por exemplo, estar muito ansiosa, muito estresse, muita carga de dor, meu corpo não ia responder. Então, às vezes, chacoalhar, mover a pelvis, conectar, colocar uma música gostosa e movimentar o corpo, dançar. Assim como, às vezes, só de tocar as mamas, sentir ou perceber como que está essa região lá embaixo e introduzir o cristal. Fez muita diferença. E essa é uma sacada que demorou muito tempo para eu perceber e foi fundamental para as mulheres que eu oriento, que é o quê? Você só vai entender, só vai despertar profundamente quando você primeiro tomar consciência daquilo que você gosta. Mas antes de você tomar consciência daquilo que você gosta, vai ter um outro caminho onde você vai perceber tudo aquilo que você odeia e permite que aconteça. Como assim? A todos esses espaços onde você se força a ter relação sem ter vontade, a fingir um prazer inexistente. E eu vou dizer mais, quando a gente finge o prazer que não está acontecendo, mais para agradar o outro, a gente está dando uma informação para o corpo que o teu prazer está associado a um risco, a um perigo, a uma possível violência, mesmo que não seja o que está acontecendo naquele momento. E isso fica guardado na memória corporal, nas células, nas fáscias, e elas vão criando essas armaduras. Então, se eu quero despertar mais prazer e mais conexão com essa pessoa, não é ensinando ela aquilo que eu não gosto, mas sim orientando. Ah, Elisa, mas dá muito trabalho, é chato. E aqui eu quero trazer uma consciência muito importante para vocês, que é chato mesmo. Não é dizer não para o outro ou dar orientação mais uma vez. E sim você permitir que seu corpo seja atravessado. Porque é sim um ato de profundo desamor com o seu corpo, uma falta de respeito consigo. Que não é aqui, é aqui. Para você sentir mais prazer, o seu corpo precisa sentir mais. E para você sentir mais, o seu corpo precisa estar se sentindo seguro. E eu vou te dizer, o que rege esse corpo não é o seu neocórtex, a parte que você pensa, toma decisões e escolhas, e sim essa parte do seu cérebro reptiliano que é instintivo, que ele vai te mover a te proteger, a te defender, atacar se for preciso, e quando chegar no momento também despertar para a reprodução. E esse despertar à reprodução não precisa só gerar um bebê ou nada do tipo, mas esse fogo sexual que é instintivo, é primal, é corporal. A gente aprende a viver nossa sexualidade da cabeça para cima, mas se você não desperta o corpo, ele nunca vai se abrir na potência que você merece. E muitas vezes, para o nosso corpo, a gente aprendeu a desconfiar do corpo. E a gente precisa voltar a confiar nele, e ele em nós e nas nossas decisões. Senão ele continua se protegendo, porque ele vai fazer de tudo para garantir a sua sobrevivência. E olha só que interessante, uma das melhores formas da gente voltar a confiar no corpo e ter essa resposta do corpo, que eu estou seguro e confio nas suas escolhas mentais, sabe o que é? A gente cumprir os pequenos acordos que a gente faz consigo mesmo. E esses pequenos acordos é manter a nossa segurança, respeitar os nossos ritmos, mesmo que sejam micro passos, e que muitas vezes, as primeiras vezes, falar não para o outro pode gerar sim uma certa culpa, um medo do julgamento, mas isso cria um espaço de segurança e também de expressão para o outro para que a gente possa se conectar genuinamente. Nenhuma conexão sexual ela é desperta quando você se desconecta de si. E quando a gente entra nesses rituais de autoprazer, isso vai se transformando. Faz sentido para vocês? Estão vendo que a Edith chegou maravilhosa. Menina, você já foi para o Peru? A pergunta que não quer calar. Preciso ouvir seus áudios que você mandou ontem. Enfim, então aqui a gente continua. Então aqui a gente percebe que um único uso talvez não desperte tudo aquilo que você deseja. É óbvio que então vai demandar mais processos, está introduzindo, está se reconectando. E você precisa, então, começar a criar pequenos hábitos de autoprazer.
para conectar com essa força erótica. Porque erotismo e sensualidade não é sobre como que você parece para o outro, bela, sensual. Sim, é gostoso, né, ser desejada, sem sombra de dúvidas. Vou te dizer, eu adoro, como uma boa libriana que sou, ainda mais com esse Mercúrio em Libra, né, uma ótima lábia. Brincadeiras à parte, é gostoso ser desejada assim. Mas erotismo e sensualidade é a capacidade que seu corpo tem de sentir prazer. Então, pensa uma mulher no seu estado erótico, nessa força de prazer fluindo. É extremamente sensual, independente se ela tá de batom vermelho, né, com uma lingerie sensual, fazendo caras e bocas, ou então se ela tá nesse espaço de êxtase, de prazer, de segurança no corpo. E eu vou te dizer, já vi muitas mulheres nesse estado e é a própria encarnação da deusa na Terra. E é gostoso e não tem como não desejar mais. É algo magnético que o nosso corpo fica embasbacado, assim que fala, assim, mas a gente olha e é uma vibração, é algo que naturalmente seu corpo desperta. Assim como o som da sua voz quando ele é genuíno no prazer. Né? Muitas vezes a gente aprende a podar a nossa fala, a gente reprime, tem medo do que as outras pessoas podem pensar, o julgamento, mas não tem nada mais erótico e que desperta ainda mais o desejo quando a gente ouve esse gemer genuíno, autêntico, que é exclusivo seu. E é forte isso, né? Então, aqui já estão alguns dos nossos erros e acertos. E uma outra coisa, assim, que eu acho que é fundamental para quem está começando agora a usar as Gianni Eggs, né, e que a gente trabalha muito, tanto no programa do Autocura Sexual, na Fênix, né, que é o individual, e que a gente vai trabalhar demais no workshop em São Paulo, agora dia 19 de outubro, vou estar lá com um workshop poderosíssimo de Gianni Eggs e os portais da sexualidade, depois eu falo mais sobre ele. É que essa conexão da nossa voz, esse portal com a nossa pelvis. E para que você possa entender o que eu vou falar a partir de agora, eu quero trazer algumas percepções, mas também imagens, para que você consiga entender no concreto o quão importante é você se reconectar com a sua voz. Que aqui não é sobre gemer alto, berrar com o outro, explodir ou então continuar silenciando. Mas é dar permissão para sentir o teu corpo, como que ele reage quando você abre essa comporta da sua voz e do seu maxilar. Porque talvez você não saiba disso. E antes de eu falar sobre talvez você não saiba disso, eu quero comentar com vocês uma experiência que eu tive essa semana. Estava atendendo uma querida, né? Eu tive a oportunidade de fazer um atendimento presencial aqui no interior. E ela é fisioterapeuta pélvica. A gente estava conversando, né, sobre as questões da sexualidade dela e ela me falou sobre algo muito interessante, sobre a relação íntima que ela tinha com o parceiro dela e o quanto que ela percebia, inclusive, uma certa tensão no maxilar dele durante a relação. Como ela é fisioterapeuta, ela sabe muito bem como que essa região é uma zona reflexa da pelvis, não só de nós, pessoas com útero e vulva, mas também para os homens ou pessoas que nasceram com pênis. Quando a gente contrai essa região, para segurar, a gente contrai automaticamente a musculatura pélvica. E são zonas totalmente reflexas. Então, quando a gente contrai aqui, a gente tensiona mesmo sem perceber. Basicamente, a gente desconecta da nossa pelvis e perde maior sensibilidade tensionando. E eu sei que muitos de vocês aprenderam, né, a sentir prazer através dessa tensão para que alcance o orgasmo mais rápido. Mas, na grande maioria das vezes, ele não alcança essa sensibilidade maior por conta dessa tensão excessiva. Vou abrir um parênteses grande aqui. Não tem problema você contrair e relaxar. É natural. E isso ajuda a excitação, ajuda o despertar dessa região. Mas só contrair, e essa tensão que vai ficando aqui não permite que a gente se entregue na totalidade e vai perdendo muito dessa sensibilidade. E quando a gente contrai aqui, a gente fecha lá e aqui a gente começa a desconectar mais. E eu quero mostrar algumas imagens para vocês que vão exemplificar isso. Só deixa eu preparar aqui o computador para mostrar para vocês essa imagem. Opa! Vocês vão ver as baguncinhas se virar muito a câmera. Quem está enxergando, vocês podem me dar um toque se vocês conseguem enxergar bem? Vou até tentar aumentar aqui. Opa, cadê o mouse?
Vou abrir aqui o maior para vocês conseguirem enxergar. Aqui é a nossa musculatura do assoalho pélvico, né? Aqui. E aqui é como a gente tá ali, a nossa útera, os nossos ovários, o cérvix e o canal. E eu quero que vocês olhem para essa outra imagem aqui, que basicamente é a tua laringe e as suas cordas vocais. Elas são muito parecidas. Aqui talvez vocês consigam ver melhor ainda, né? Principalmente aqui, onde ficam as nossas cordas vocais, com a aparência da nossa vulva, né? E do nosso assoalho pélvico. E quanto a nossa laringe, ela tá totalmente parecidíssima com o nosso útero e o nosso canal. Então, quando a gente contrai uma região, automaticamente a gente está fechando a outra. E é muito interessante porque, calma aí, que aqui ainda não é. Eu quero mostrar isso daqui para vocês. Deixa eu parar aqui o sapinho. Mas aqui é o movimento das nossas cordas vocais quando a gente está falando. Ela não é parecida com a nossa vulva? Então você fica imaginando aqui os lábios pulsando, né? Quando a gente está movimentando, ou melhor, expressando a nossa voz. E eu quero que vocês imaginem aqui, vejam na verdade, esse sapo, essa perereca no meio do lago e principalmente aqui ele está num processo onde basicamente ele está no período de acasalamento e ele quer atrair as fêmeas, né, para mostrar o seu potencial. E olha só que interessante, quando ele expressa a voz com o som, vocês conseguem enxergar a vibração das águas ao redor? Vou mostrar novamente, que aqui é bem rapidinho. Vocês conseguem enxergar isso? Olha que interessante, a vibração da água. Vou virar aqui novamente para mim, para vocês me ouvirem. E eu quero que vocês tenham consciência muito clara de algo muito simples, mas extremamente poderoso. Vocês sabem a quantidade de água que o nosso corpo tem? 70 perereca. Sim, também tem uma referência. Perereca pode ser um tipo da família do sapo, mas que muitas vezes aqui no Brasil a gente faz uma associação da nossa vulva, da nossa vagina com perereca. Olha só a associação que faz. Mas o que eu quero trazer para vocês com aquela imagem da perereca fazendo som e a vibração do lago é que o nosso corpo ele tem mais de 70% de água. Então, quando a gente expressa a nossa voz, a gente está falando todas as nossa água, o nosso líquido, o nosso sangue, ele começa a vibrar. E não é só aqui, é todo o nosso corpo. Primeiro, então, a gente toma consciência de que todas as nossas palavras criam uma vibração no nosso corpo. Segundo, então, quando a gente começa a expressar, a gente começa, então, a vibrar. E eu quero mostrar, e como essa região ela está totalmente conectada com a nossa pelvis e a nossa ione, o que vocês acham que acontece lá embaixo? Ela desperta, começa a irrigar mais sangue para essa região e ela começa a se preparar, a se sensibilizar. Essa vibração, e vamos deixar claro também que nosso orgasmo, antes de ser uma sensação maravilhosa e potente, antes de mais nada, ele é energia vibrando, pulsando extremamente alta dentro do nosso corpo. E a gente percebe que a resposta é muito forte, né? Essa sensibilidade nessa região. Então, quando a gente começa a expressar o som, e às vezes não precisa ser um gemido estrondoso, mas um simples simples, contínuo, a gente vai então ativando e expandindo, porque o que acontece aqui está acontecendo lá embaixo. Quando a gente fecha, tensiona, a gente desconecta. Então eu quero perguntar para vocês, quantas vezes durante a relação íntima ou no auto-toque, mas principalmente na penetração, a gente está recebendo e às vezes está mais forte, a gente está fechando o nosso corpo, parece que até o interno da nossa coxa começa a se fechar, o nosso baixo ventre dá uma contraída e aqui a gente dá uma trancada nessa região. Ao invés de sentir mais prazer, você está bloqueando. Uou! Quem sabia disso? Quero ver aqui uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês, que é muito, muito legal. E tá fazendo sentido, galera? Esperamos que sim, né? Então, eu quero mostrar uma outra imagem que é muito, muito legal e que vai fazer muita diferença para vocês que estão assistindo, né?
Vamos ver aqui como que a gente pode virar. Espero que vocês consigam enxergar bem. Primeiro, é importante falar para vocês o seguinte, aonde que fica a sua yoni egg aqui? Você vai ficar mais ou menos aqui nessa região. É óbvio que o tamanho é diferente. E ela fica aqui próximo ao seu cérvix, que é bem no final do seu canal. Só do fato dela estar aqui nessa região, é como se o teu cérebro está voltando toda a sua atenção, mesmo que você não esteja fazendo nenhum exercício, para essa região que poucas vezes é tocada por você, que pouco é estimulada no dia a dia. E aqui é uma outra dica muito legal. Se você quer despertar sensibilidade para além apenas do uso do seu cristal, é muito interessante você começar a massagear e a despertar essa região, porque ela, aqui no final do canal, se encontra, e aqui eu vou te mostrar, e é por isso que eu trouxe essa imagem, 3 nervos extremamente poderosos ao seu prazer, que é o nervo vago, que conecta bem aqui no seu cérvix e na sua útera, e que está conectado, então, à pulsação do seu coração para bombear sangue, e esse processo, quando a gente respira, a gente enche o pulmão de ar, e a resposta do nosso coração, da nossa respiração, vem desse nervo, e ele está conectado com a nossa voz. Então, ele é responsável pela vibração das nossas cordas vocais para que o som saia. E tem outros 2 nervos super bacanas, super interessantes, que é o nervo pélvico e hipogástrico, que estão conectados a essa região, e que é um dos orgasmos mais potentes do nosso corpo, diferente do clitóris, mas extremamente poderosos, que nascem dessa região, que muitas pessoas falam o quê? Que não existe, mas que, deixa eu voltar aqui para mim, já foi comprovado cientificamente que ele existe sim, inclusive num estudo com mulheres paraplégicas. Uou! Muito daquilo que a gente vê nos sexólogos, ou até mesmo pessoal neotântrico aqui no Brasil, ainda reproduzem um modelo dos anos 60. E estudos mais recentes, e não tão recentes assim, de 20 anos atrás, do Barry Konsaruk, assim como da Casilda Rodrigues, que tem um livro assim, extremamente potente que se chama Pariremos com Prazer, né? Eles vão estar falando sobre esse tipo de orgasmo, né? Que nasce dessa região e que se expande por todo o nosso corpo. E isso é extremamente potente. Só que, se ele nunca é tocado, quando é tocado com força, parece tensão. Se a gente nunca estimula, é uma região que guarda muita tensão. Então, quando a gente começa a usar os cristais, quando a gente começa a massagear ou utilizar até mesmo os bastões, o meu bastão está muito longe daqui para eu pegar para vocês nesse exato momento. A gente começa a despertar essa região e liberar essas tensões. Junto, então, com esse movimento da pelvis, a respiração, a vocalização, a gente vai despertando e ensinando o nosso corpo a expandir esse prazer. Além de que a gente vai criando essa sensação de segurança no corpo. E quanto mais a gente se sente seguro no corpo, mais fácil é alcançar o orgasmo, se entregar sem medo, sozinha frente a outra pessoa, expandir pelo corpo inteiro e sustentar por muito mais tempo. Uou! Como assim, Elisa? E isso foi comprovado cientificamente, né? Inclusive nesse escaneamento do nosso neocórtex sensorial, que vai estar sinalizando para o nosso cérebro que está acontecendo um orgasmo. É a mesma região que ativa quando a gente tem um orgasmo clitoriano. E que foi comprovado cientificamente que essa mesma região é ativada quando a gente tem orgasmos com a área G e com o cérvix e as nossas mamas. Vocês sabiam disso? É poderoso, né? Minha avó ficou paraplégica aos 20 e poucos anos e teve uma gravidez da minha mãe aos 40 e pouco. Parto domiciliar. Uau, que forte! E ela foi vaginal, então, no caso. É isso? Nossa, que potente! Inclusive, quando a gente está em trabalho de parto, uma das ferramentas mais poderosas é a vocalização. Muitas vezes a gente acha que é a força única e exclusivamente da nossa pelvis para expulsar. E, na verdade, uma das coisas que mais ajuda também a liberar endorfina, ocitocina e a ajudar a abrir esse cérvix, ser ativado e expandir para a passagem do bebê é a nossa voz. É por isso que tem muitas mulheres, né, talvez não tanto muitas, né, vamos deixar claro, porque a gente também tem um monte de tabu, falta de conhecimento e muito trauma nessa região que muitas vezes, né,
fica mais latente ainda nesses processos extremamente potentes, poderosos, esses ritos de passagem, que é o trabalho de parto. Mas há mulheres que são capazes de ter partos orgásticos. E isso é fenomenal, né? E então, quando a gente vem falando sobre isso, a gente vem falando sobre práticas, então, de ir ativando essa região para liberar essa potência. Muitas vezes a gente acha que a nossa sexualidade é só da pelvis para baixo. Pode ser, mas se você quer começar a expandir, começa a utilizar o seu corpo, começa a utilizar então a força emocional, a força da sua voz, que você vai percebendo essas ondas orgásmicas, essa expansão. Além de que, se você tem tanta dificuldade de alcançar o orgasmo, ter libido, lubrificação, elas vão ser essenciais. Porque você vai aprendendo a respeitar o tempo e o ritmo do seu corpo para expandir, para dar o tempo dela ser adentrada e não para ela criar mais coraça, se fechar e se proteger. Porque a gente normalizou a sexualidade muito em torno da própria violência, do que deve ser, tem que ser a partir da pornografia. A gente não leva em consideração a quantidade da hipersexualização e o quanto que ela é violenta sobre o nosso corpo, quando não esse medo que a gente tem muitas vezes de sair na rua, né, com medo do que pode acontecer com determinada roupa, um medo que a gente fica em estado de alerta, né, de possíveis perigos e que estão armazenados no nosso corpo e que não passa só porque a nossa mente entendeu que o perigo já passou. O seu corpo entende isso? Ou ele está sobrecarregado de estresse, essa ansiedade do medo, ou então até mesmo da correria do dia a dia, que o nosso corpo vai se contraindo, tensionando, armazenando. Então, quando a gente faz essas práticas, a gente vai ensinando o nosso corpo que ele está seguro, vai ensinando ele que o prazer ele não é um perigo, mas sim um espaço a ser cultivado. E é muito incrível quando a gente começa a entender a ciência por detrás, né? E é muito forte. Eu vou procurar aqui, eu quero mostrar para vocês uma outra imagem, que eu tô cheia das imagens hoje. Mas eu acho que aqui vai ser um pouquinho mais desafiador, que é sobre os orgasmos de corpo inteiro, né? Não vou conseguir pegar aqui fácil. Que são os orgasmos de corpo inteiro que a gente pode alcançar e que começam na base do nosso corpo. E se a gente não traz a consciência para a base do nosso corpo, é muito mais difícil. Para mim, então, quando a gente vem trabalhando com as Yoni Eggs, a gente está trabalhando e despertando esses 3 portais, que não é só o sexo como o prazer genital, mas também essa força de criação, essa libido, esse impulso de realizar a vida, esse espaço de segurança e confiança. Quando a gente vem falando do segundo portal, que nem eu falei anteriormente, a gente vem falando desse emocional, desse amor próprio, esse merecimento ao prazer, de se sentir suficiente, a esse espaço onde a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, inclusive para perceber se o que eu quero, o que eu não quero, o que eu mereço, o porquê que será que a gente silencia, por que a gente se sente tão egoísta. E, na verdade, quando a gente sai desse espaço do egoísmo, a gente entende que a conexão conosco e esse cultivo é o que permite que a gente tenha conexão genuína com outra pessoa. Porque eu vou te falar, foi normalizado que o outro deve fazer algo por nós. Mas é horrível estar com essa sobrecarga constante de ter que fazer o mundo do outro acontecer, sendo que o corpo do outro está totalmente desconectado. E gera um círculo, né, vicioso, muitas vezes, da própria ansiedade da performance e de nós que estamos recebendo essa frustração de nunca receber aquilo que a gente tanto almeja. E a gente não percebe que o nosso corpo está desconectado. Então, quando a gente vai entrando nesses espaços de autocuidado, de liberação desses bloqueios pouco a pouco, a gente vai reconectando e se torna muito mais fácil essa conexão e o prazer profundo aos dois. Porque quando você solta a performance, você convida o outro também a sair dessa performance constante, da pressa da atenção, e abre um espaço de conexão. Inclusive, hormonalmente, a gente produz muito mais ocitocina quando sai, então, desse espaço da força, da pressa, da atenção, que é o sexo orientado pela dopamina, né, de alcançar o objetivo mais rápido possível, e normalmente ele é muito orientado como se a gente tivesse um pênis, sendo que a gente tem uma vulva, um canal, né, um cérvix e uma útera que demandam mais tempo para se abrir totalmente, despertar a sua sensibilidade e começar essa pulsação orgásmica. Então, quando o outro já está finalizando, é quando a gente vai começar a despertar esse prazer profundo. E isso, cara, muda tudo, porque esse prazer profundo que a gente tanto busca, ele tem como base a ocitocina, que é o hormônio do amor, da intimidade, da conexão.
E é muito poderoso. É um convite muito gostoso, assim, para revolucionar a nossa sexualidade com o outro, conosco, mas também como que a gente pode amar e respeitar esse corpo, voltar a se sentir segura. E isso transforma todas as áreas da nossa vida, porque como você é em 4 paredes, você é no mundo lá fora. E o terceiro portal, que é extremamente poderoso, como eu falei anteriormente, é o poder da nossa voz, não só das nossas palavras e o quanto que isso vai vibrar, né? Nosso corpo é composto de mais de 70% de água. E ele vibra dentro do nosso corpo. Lembra da perereca no lago e a vibração, né, que é feito ali. A mesma coisa é o nosso corpo. Só que esse prazer, essa voz, junto com o nosso prazer e esse relaxamento da nossa mandíbula, da nossa pelvis, vai permitindo o quê? Aumentar a sensibilidade, despertar e fluir. Fora que, quando a gente começa a abrir essa comporta, a gente vai saindo desses espaços que a gente diz sim quando quer dizer não, esse espaço de silenciamento, da culpa que faz a gente engolir, criar segredos, né? Inclusive conter a nossa raiva, porque essa região acumula muita emoção da raiva. E a nossa raiva está contida aqui e automaticamente na nossa vagina. Né? E a nossa raiva, ela fala sobre o quê? Sobre limites sendo atravessado. E quando eu falo raiva, eu não estou falando sobre comportamentos explosivos onde o outro machuca, mas também há muita raiva no silenciamento e na opressão de quando a gente é constantemente invadido. Seja na vida, quando alguém, né, fica explodindo com você, o nosso corpo reage, mesmo que às vezes a gente não consiga responder. Ou quando a gente quer evitar, silenciar para evitar o conflito. Mas não quer dizer que está tudo bem com esse corpo, ele está sentindo, ele está sendo invadido, seja pelas palavras, ou muitas vezes também com uma forma como a gente aprende o sexo, que é na força, na pressa, na tensão. Então o nosso corpo ele vai criando essa armadura para fechar, e o que a gente quer é abrir. Inclusive ensinar, porque a raiva ensina isso. Ela vai ensinar onde o limite está sendo atravessado e quando a gente está seguro para dar o basta, assim como seguro para se abrir, relaxar e se entregar totalmente. Porque lembre-se, não é a partir da invasão que teu corpo vai virar multiorgásmico. Na verdade, não, somente quando ele se sente seguro. E isso é extremamente poderoso, porque quando a gente começa então a parar para pensar, a gente aqui não está trabalhando somente uma questão do sexo e do prazer, que é maravilhoso e a gente merece sim vivenciar em potência. Mas a gente está aqui trabalhando todos esses aspectos de que como que a gente reage frente à invasão do outro no nosso dia a dia, o quanto que a gente silencia a nossa verdade, o nosso tempo e o nosso ritmo, a gente desrespeita a nossa força. Quanto das nossas ações, não só no sexo, mas na vida, vem desse espaço de desmerecimento, de carência e desamor por nós mesmos, em nome de amar e dar tudo para o outro, para a gente não se sentir egoísta, mas que gera, sim, se a gente for bem realista, gera frustração, gera mágoa e ressentimento, mais camada de proteção. Cria esse espaço de desigualdade entre o dar e receber nas relações, onde a gente dá muito, faz tudo pelo outro e a gente não sente que recebe o suficiente. Não é? Assim como no nosso movimento e realização na vida, o nosso prazer, aquilo que nos desperta, né, a mover esse merecimento de viver a vida com prazer e viver coisas boas e sentir prazer e se permitir essa multiorgasmia que é tão potente e que a gente merece. Faz sentido para vocês? Falei até bonito aqui, né? E é muito poderoso, porque quando a gente começa a entender essa força sexual, essa força da nossa voz, essa força do nosso coração, a gente vai compreendendo que quanto mais forte o nosso coração, mais potente é a nossa sexualidade. E quando a gente abre essa comporta emocional, até as nossas palavras mudam. Não porque elas ficam mais bonitas, mas porque elas vêm a partir de uma verdade. O nosso não é não, o nosso sim realmente é sim, e a gente vai perdendo medo pouco a pouco, não só de explorar o nosso corpo, conhecer ele, despertar essa sensibilidade, mas também falar, orientar com clareza. Como que isso que pode se desenvolver? Inclusive dizer não, não é assim que eu desejo, que para muitas mulheres é extremamente desafiador. Aqui na nossa mandíbula, que reflete na nossa pelvis, também se mantém o controle. Esse controle do que eu tenho que alcançar, como que eu tenho que sentir, e que é maravilhoso quando a gente sabe como alcançar o orgasmo. Mas você já parou para pensar o quanto que a gente limita a nossa capacidade de sentir prazer
Porque a gente tem medo de outros espaços desconhecidos de expandir mais e mais. Porque muitas vezes essa expansão vai requerer que a gente solte o controle e abrir essa comporta. E muitas vezes abrir essa comporta é também liberar muita coisa que está reprimida, mas que vai ensinar profundamente como você funciona e muito mais o seu bem-estar e esse espaço de segurança no corpo. Então, para mim, né, compreender isso, que vem muito na base da sexualidade uterina, com base, né, do nosso Trauma Informed, do Tantra, essas atualizações das pesquisas mais recentes, a gente vai percebendo quão potente pode ser quando você recebe a informação correta e não somente dicas de Google ou ler um post qualquer, quanto que pode ser potente essa experiência. Inclusive, quando a gente libera a nossa voz, né, muito do medo, né, de que muitas mulheres têm, de que não conseguir soltar o cristal ou expulsar ele de dentro do nosso canal, se torna muito mais fácil, porque muitas vezes o medo de não sair está na falta de conhecimento sobre o nosso corpo, a falta de controle e conhecimento de como que a nossa musculatura pélvica responde, e que quando a gente começa a liberar aqui, trazer esse espaço de segurança, é fácil para que o nosso assoalho pélvico libere esse cristalzinho. E lembre-se, ele é pesadinho, né? Tem o seu peso, tem a lei da gravidade e que no momento em que está relaxado o seu canal, ele vai sair naturalmente. Mas que a gente precisa sim ensinar para um quesito de segurança, bem-estar, movimentos de expulsão. Muitas vezes a gente acredita que para ter uma vagina forte, né? Sentir mais prazer, a gente precisa ficar contraindo a nossa pepeca. E aqui eu quero te lembrar mais uma vez, porque eu falo isso quase toda semana. Contrair só leva a tensão. E tensão leva a anestesia, que nem eu falei. A tensão desconecta uma e outra. A sua mandíbula, a sua pelvis, a sua vagina e a sensibilidade. O que faz um assoalho pélvico forte não é o excesso de tensão, mas é a força, sim, que a gente precisa ter para sustentar, né, essa rede que sustenta toda a parte superior do nosso corpo, né, inclusive para prevenir escapes de urina, fecal, para despertar essa sensibilidade, mas acima de tudo, a gente precisa aprender a pulsar, a relaxar e a ser flexível, porque só a tensão não vai permitir você receber, lubrificar e relaxar para que você possa sensibilizar. E lembre-se, o seu orgasmo, por mais que a gente construa essa pulsação, que pode vir sim da contração e do relaxamento, o orgasmo em si, ele não vem quando a gente está todo contraído, o orgasmo expansivo, mas sim quando a gente solta, se entrega, perde o controle. E aqui não dá se a gente está com o corpo tenso e as vaginas tensas. E lembre-se, não é só a vagina que está sendo contraída, é seu assoalho pélvico. E esse excesso de tensão pode estar criando mais armadura dentro do seu próprio canal. Forte, né, meus amigos? Faz sentido para vocês? Esperamos que sim. Né? Eu acho que esses são os principais ensinamentos, tem muito mais com certeza, né? Mas se eu pudesse falar para vocês, criem o hábito de fazer pequenos rituais. Ah, não tenho Yoni Egg ainda? Cria o hábito de tirar tipo 5, 10 minutinhos, se você ainda não quer tirar meia hora, 1 hora, porque depois que você gosta, menina, cara, eu tenho um date semanal comigo, vou te falar, e é uma loucura, né? Tenho minhas práticas diárias que para mim são muito importantes estar realizando, né? Embora nem todas vão estar envolvendo o autotoque diariamente, mas o simples fato de estar movendo a pelvis, respirando, movendo essa força sexual, muda todo o estado do corpo, de mais vitalidade, de mais foco, de mais clareza, essa sensação de leveza, de quantidade de estresse e sobrecarga que a gente tem no dia a dia. Para as ansiosas de plantão, elas são excelentes. E crie esse hábito de cultivar essa força sexual e você vai ver o seu corpo se transformar totalmente. Porque o que a gente mais aprendeu é sentir medo, raiva e dor em torno do nosso corpo. A gente almeja extremamente a alegria e o prazer. Mas vamos falar a verdade, nesse mundo tão doido que a gente vive, tão violento e tanta sobrecarga, toda hora demandando coisas da gente, o que o teu corpo mais está é fechado. Às vezes eu vou te falar, eu vejo que é mais fácil as pessoas aceitarem o comportamento agressivo dos outros do que alguém tá se deliciando profundamente, comendo algo ou dando risada alto, sendo genuinamente autêntico. Isso mais incomoda do que uma pessoa que está sendo explosivo e sem noção.
Porque quando a gente se permite expressar o prazer, que não é só no sexo, mas o prazer de uma comida, o prazer de estar ali, essa alegria, essa força de vida, desperta também nos outros esses espaços onde eles não se permitem. E muitas vezes é onde surgem as brincadeirinhas para diminuir, para tentar encaixar, para dizer que tem algo de errado. E, na verdade, quanto mais potente, mais presente a gente está no corpo, mais potente a nossa força sexual, nosso poder pessoal e de saber quem realmente a gente é e aquilo que a gente merece. Quando a gente tem que ir embora e aonde permanecer, aonde tem esse dar e receber e essa fluidez. Faz sentido para vocês? Super viradas de chave. Maravilhoso. Então, gente, aqui tá a nossa aula semanal do Prazer, Amor e Consciência, né? Deixa aqui para vocês essas orientações e vou deixar também um convite muito especial para vocês. Dia 19 de outubro, no próximo final de semana, no domingo, a gente vai ter um workshop Yoni Eggs e os Portais da Sexualidade Sagrada, onde a gente vai trabalhar, né? É um evento exclusivo para mulheres, não há nudez, nem toques eróticos, mas que vocês vão estar fazendo práticas, exatamente como eu falei aqui, de respiração, movimento e vocalização, para liberar o corpo, aprender a utilizar os seus cristais intravaginais, né? Se você ainda não está pronta para estar utilizando, não tem problema, vem para participar, porque os cristais são uma única parte. Mas aqui é um processo de cura, de liberação, um espaço acolhedor e seguro para você se redescobrir e liberar a quantidade de carga que está no teu corpo para ele voltar a se sentir seguro. Liberar a sua voz, liberar o seu coração, liberar a sua vagina de tanta coisa que ele vem sendo reprimida ao longo da vida que às vezes a gente nem sabe. É uma caixinha de surpresas e ao mesmo tempo acessar a força que ficou reprimida. Né? Se o medo reprimiu o prazer, a gente vai percebendo nessas mudanças no nosso corpo. E esse workshop ele é muito especial porque tem o dia do evento, né, que começa às 9h30 e vai até às 5h30 da tarde. E depois vocês vão ser acompanhadas online, né, por 21 dias no grupo do WhatsApp. Esse workshop ele é realizado por mim, né, e a minha irmã, né, a Cláudia Marcelina. A gente vai estar conduzindo um dia de práticas maravilhosos e que a gente já está nos últimos dias para se inscrever. Quem tem interesse em conhecer mais, né, como que funciona, mais informações, manda mensagem no direct e quem já tem certeza que quer, vai ali no link da nossa bio, da minha bio do perfil, que tem ali um formulário para você preencher dos interessados, né, para a gente entender o que você está buscando e desenhar esse workshop com a sua cara para atender as suas demandas e também, né, ver como que faz as formas de pagamento bonitinho, tá bom? Acho que é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, acho que sexta-feira, a próxima sexta-feira não vai rolar a nossa aula semanal, porque eu vou estar viajando para São Paulo, mas provavelmente vai ser feito na quinta ou na quarta-feira, então ficam ligadas nessa mudança da data. E toda sexta-feira normalmente tem, né, essa aula semanal, então venham participar, porque elas são extremamente poderosas. Acho que é isso, galera. Então, que vocês tenham um final de semana maravilhoso e a gente se vê. Muito obrigada por estar aqui quase 1 hora conversando comigo e até a próxima semana. Um beijo!